Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast aqui da RD Station, unidade de negócio da TOTOS, em que a gente decifra como as lideranças estão transformando estratégia em resultado. Eu sou Luiz Lourenço, sou diretor aqui na RD Station e vou acompanhá-los nessa jornada. E junto comigo eu tenho um grande amigo aqui, que é Theo Orosco, que é embaixador da RD Station, é uma grande referência em vendas B2B do nosso mercado, entende tudo, estuda pra caramba, tem um monte de referência e que vai nos ajudar a conduzir os papos com os nossos convidados. Pô, eu que agradeço, espero ajudar. Hoje a gente vai ter um tema super importante, né, que na minha visão, talvez um dos mais difíceis da gente conseguir alinhar, que é essa integração entre marketing e vendas. Aquela velha máxima, né, sempre que vendas está tendo problema, muitas vezes, não sempre, ele vai dizer, os leads não estão como eu queria, as oportunidades não estão como eu queria, está faltando oportunidades. E da mesma forma, sempre que marketing está batendo suas metas e o time como um todo não está, acaba que começa aquela cobrança, né? Pô, eu tô fazendo meu papel, eu tô gerando esses leads, esse volume, vendas que não tá convertendo. E na realidade, no final do dia, todo mundo tem um único papel, que é fazer as vendas acontecerem, né? Então, para isso, pra gente falar um pouquinho sobre essas dores, a gente tá aqui com a Lívia Lima, gerente de marketing da RD, e com certeza alguém que vive isso no dia a dia e pode trazer dicas valiosíssimas, insights valiosíssimos para a gente compartilhar e gerar aqui retorno sobre o investimento de tempo que o pessoal tá fazendo com a gente. Bem-vinda, Lívia. Obrigada, Theo. Obrigada, Luiz, pelo convite. Estou muito feliz de colaborar aqui. Tenho certeza que o papo vai ser, no mínimo, divertido. Ai. Muito bom. Theo, você tem já alguma pergunta para começar aí? Eu tenho algumas, mas se você quiser puxar. Não, eu vou começar pelo começo, né? Então, assim, eu queria ver a tua visão de por que esse abismo entre essas áreas existem nas empresas ainda. O que, na tua visão, faz com que isso aconteça? Nossa, ótimo ponto e está conectado com o que você começou a falar no início aqui do podcast, né? Quando as empresas, os times, na verdade, têm metas diferentes. Esse é um dos principais motivos. Como você falou, marketing entregando volume, qualidade de demanda e o time de vendas trabalhando em fechamento, né? Quando, na verdade, os dois times, as duas áreas, deveriam ter um único e mesmo objetivo, que é geração de receita, né? Esse é parte do problema, eu diria que é um dos principais. E também parte disso, na minha visão, é a falta, muitas vezes, de reinvenção dos dois times, porque o mercado muda, o comportamento do consumidor muda, a tecnologia está cada vez mais avançada, principalmente agora com a IA, e se esses times juntos não estão em sintonia, se reinventando, volta para o silo, né? E aí isso acontece, inclusive em empresas que têm uma estrutura de marketing e vendas bem integradas, com alinhamento, tudo certinho, mas que com a mudança do mercado, muitas vezes o marketing dá um passo de inovação e de evolução e o time de vendas ainda continua com os mesmos playbooks. E o mesmo também, o time de vendas fazendo alguns testes de recepção de leads e de novas estratégias de abordagem e o time de marketing ainda com o mesmo playbook. E aí a pesquisa Panorama de Marketing e Vendas traz isso muito claro. Apenas 18% das empresas estão satisfeitas com a integração de marketing e vendas. Então, é um problema no mercado como um todo e quem está na frente realmente está com as suas metas provavelmente sendo atingidas em conjunto. Eu adoro isso que você falou e para mim tem uma máxima que eu gosto, assim, que é metas e métricas guiam comportamento, né? Então, assim, quando você tem metas ou métricas e métricas que são muito somente dessa área e não entendem o todo, você tende a guiar um comportamento de ilhas, de silos dentro dessas brincadeiras, né? Agora, quando você começa a conseguir entender quais são os tipos de métrica que compõem e de meta que compõem e faz isso virar um aspecto cultural, né? Então, as telas do marketing refletem vendas, não só as telas porque aquilo tem que estar visual, aquilo tem que estar dentro do que está perseguindo aquela área, das variáveis daquela área, dos comissionamentos variáveis, das premiações e coisas do tipo. E aí eu acho que a gente começa a ter esse acerto entre as áreas. Então, é muito legal. Eu lembro de um caso, bem rapidinho, eu gosto muito de contar histórias, mas eu lembro de um caso que eu estava dando aula, e aí dentro dessa aula uma imobiliária levantou a mão, e ele falou assim, não, essa parte de geração de leads eu já resolvi no meu marketing. Contratei uma agência, estava me gerando, uma imobiliária, 5 mil leads mês.
Aí eu falei, pô, 5 mil, a gente atende aqui as maiores imobiliárias do Brasil, né? Eu tenho a felicidade de estar perto de várias delas. Eu falei, 5 mil é coisa pra caramba, né? Aí eu falei, é mesmo? E que tipo de que você aluga? Você... Não, só vendo. Aí eu falei, é todo tipo de casa? Não, luxo. Eu falei, e aonde? São Paulo e região. Eu falei, mas não tem 5 mil leads pra levantar a mão, né? Se você tivesse um SLA correto, né, um termo correto de qual é a característica desse lead para ir para vendas, dificilmente ele teria 5 mil leads por mês levantando a mão e fazendo o que a gente chama de MQL, né, lead qualificado por marketing. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhada nesse... Da onde estão vindo esses leads? Aí ele, Instagram Ads. Aí eu falei, tá bom. Aonde? Facebook Ads, né? Aí ele, aonde? Instagram. Deixa eu ver como é que tá essa campanha no Instagram. Aí você olhava a campanha tava assim, já teve curiosidade do que tem numa casa de luxo? Já teve. E a pessoa tava pegando os leads que levantavam a mão. Mandando tudo pro vendedor. E mandando direto pro corretor. E ele tava vindo na aula, ele falou assim, eu vim nessa aula para saber técnicas de conversão pro meu corretor converter mais. Eu falei, mas o teu corretor é só vendedor, ele não é milagroso, né? Ele não tá fazendo milagre. Não opera milagre. Então assim, não tem muito como. E aí eu acho que isso começa ancorado e eu queria... Eu posso aproveitar e fazer mais uma pergunta em cima da minha? Combar minha pergunta rapidinho. Mas eu vejo que tem um número no nosso panorama que reflete muito disso também. Só 36% de quem respondeu o nosso panorama, que para mim é o estudo mais completo que a gente tem aqui de marketing e vendas, né? Quem não baixou, baixe. Só 36% das empresas que responderam disseram que definiram seu ICP, seu cliente ideal de compra. Se você olha dentro desses 36%, é uma minoria que de fato entende o que é um ICP de fato. Porque muita gente ainda está naquela definição de ICP de uma forma muito ampla ou com variáveis somente de fechamento e não de fato de sucesso com produto ou de sucesso na métrica que você está ambiciando, né? Por exemplo, tempo de fechamento ou a margem que você tem em cima. Ou de lifetime. De lifetime, exatamente. Às vezes tem um ICP muito bom que converte pra caramba, mas que não gera receita ao longo da vida. Nem se paga. Nem se paga mesmo. Então assim, cara, o que as empresas erram nisso não tá no gibi. E na minha opinião, quando você erra nisso, você começa a errar na cadeia inteira. Se o insumo é ruim, você começa a errar no marketing, errar na venda. Como que você enxerga essa questão de ICP e o quanto é importante que a gente envolva todas as frentes, não só marketing e vendas, mas CS, produto, nessa definição de ICP? Para mim, essa é a parte mais estratégica que existe da empresa e talvez a mais subvalorizada que as empresas tenham. Não tô falando de persona, até porque minha palestra atual é o fim da persona, né? Mas, assim, mas ICP eu acho fundamental. É interessante, porque o ICP muitas vezes fica numa definição concentrada na área de marketing, né? E aí vai se desdobrando para as outras estratégias e para o funil. Mas o ICP, ele é da empresa, que o meu produto, para quem o meu produto atende e qual dor ele resolve. Então não é uma responsabilidade de marketing, não deveria ficar ali no topo do funil e um pouquinho ali na etapa do sal, para ver se passa para o time de vendas. Então ele é fundamental e junto com a definição de ICP, tem um outro ponto também, que é o SLA, entre marketing e vendas, né? E a própria pesquisa, o Panorama, também demonstra que um volume significativo de empresas não tem esse acordo, né? O SLA é o acordo entre marketing e vendas de temos um ICP e aí dentro disso quais são os critérios para que o time de vendas aceite, isso passe, ele possa ser trabalhado ao longo do funil. Então os dois pontos, né? Eles são relevantes, eles se complementam e o que a gente vê muito em alguns casos, até acompanhando algumas empresas B2B, mas até em alguns casos B2C, é que o SLA, ele não é claro, ele não é o suficiente e o time de marketing muitas vezes não se aprofunda em entender o que está acontecendo em vendas. Então, passou o SLA mas de qual campanha que veio? O que esse lead está falando? E essa troca de informações entre os times não acontecem. Né? Então, muitas vezes existe o ICP, existe o SLA combinado, e aí também os times ficam muito nos números. E os números, eles são relevantes, mas eles não são suficientes. Então, essa troca qualitativa e esse entendimento mais aprofundado, inclusive do time de venda sobre a demanda, é essencial.
para entender quais são os canais que estão performando melhor, qual é o pitch, qual é a abordagem, para quem que eu direciono. Muitas vezes eu tenho vendedores que eles atendem muito melhor um canal, uma origem específica, eu vou direcionar para eles, né? Teve um caso que eu acompanhei de uma empresa B2B que o time de vendas, ele não priorizava a demanda que chegava de mídia paga. Porque no entendimento deles o ciclo de vendas era um pouquinho maior para converter, não era preparado. Então, assim, volta para o SLA, voltam para esses acordos e a troca de informação entre os times. E é difícil isso acontecer. Lívia, para garantir aqui, explica para a turma o que é ICP e o que é SLA, porque talvez tenham pessoas que não entendam os termos, né? Exato. Talvez quem é de marketing tenha mais familiaridade, mas para garantir aí. O ICP é o perfil ideal de cliente. Né, uma definição que, como eu disse, muitas vezes ainda fica com uma autonomia do time de marketing, mas ele deveria ser uma visão, né, uma definição conjunta de todos os times, inclusive no caso de empresas de produto, de atendimento, de pós-vendas, porque eu estou olhando o cliente ao longo do tempo junto com a minha empresa. E o SLA é o acordo sobre o perfil, o acordo e as métricas que a gente coloca para entender se esse contato ele realmente vai avançar no funil. E aí é estabelecido com alguns critérios, vai depender, né, de empresa para empresa. Você sabe que quando eu cheguei em vendas, eu era um cara de produção, né? Eu não era um cara de vendas, sempre fui um cara de processo e produção. E uma das coisas eu via todo mundo falar sobre máquina de vendas. E eu odeio esse termo, sempre falo. Porque quem é de produção sabe que máquina de vendas não tem interdependência. Então, logo, uma máquina de vendas não precisaria de um SLA, que é um termo de produção. Sim. Né? Dentro da produção, é um termo de qual é o padrão que você precisa de que a peça saia de uma máquina para iniciar numa próxima essa produção. E aí, essa questão é um dos pontos que eu digo que, para mim, é linha de produção de vendas e não máquina de vendas. Além disso, o SLA mais difícil que você tem que ter é o SLA de terceiro. Por exemplo, aqui dentro a gente tem, obviamente, por ser uma empresa grande, muita coisa dentro de casa. Mas as empresas, eu lido muito com empresas pequenas e médias. Essas empresas, em geral, elas terceirizam muita coisa. Então, com uma agência, e elas acabam dizendo, a agência não funcionou. Mas na grande maioria dos casos é porque se dedicou pouco tempo a esses tipos de acordo. Ao SLA. Cara, como que eu quero que você, meu terceiro, me entregue essa peça? Vamos dizer assim. Que é o que, nesse caso que eu tava falando da imobiliária, eu falei pra eles, cara, experimenta botar qual é a casa mais barata, 5 milhões. Experimenta botar como regra pra agência que tem que ter escrito a partir de 5 milhões. Pra você ver o que acontece. E ele tá lá, tá no meu Instagram, né, até horóscopo. Aí, ó. Tá lá, ele botou, sou eu. Agora eu tô gerando 400, acho 300 e alguma coisa ali. Ele fazia uma venda fazendo 5. Sim. Então, essa pra mim é a importância do insumo tá muito bem alinhado. E aí você começa a ter menos discussões. E eu adorei uma coisa que você falou, que é granularidade de dados. Se você não tiver os dados de forma granular, eu gosto de falar que a estatística é a arte de forçar os números até dizer o que tu quer, né? Então, assim, qualquer um... vendas fazendo análise de número, o número vai uma coisa. Marketing fazendo análise do mesmo número, o número é outra coisa. Então, eu acho que a primeira coisa é ser isento nessa análise. E a segunda coisa, eu acho que é ser granular nessa análise. Que é o que você falou, que vem de um... A gente às vezes agrupa, né? Tudo que veio do Ads. Não, mas peraí. Dentro do Ads você tem um monte de keyword. Um monte de palavras-chave, de campanhas. Então, Google Ads, né? Pago. Então, isso e para passar, porque eu falo muito, deixa eu passar para ti. Uma outra explicaçãozinha rápida para quem tá em casa, para quem não pescou, que eu acho que é sempre bom fazer esse disclaimer, assim. A gente começa a ter esses SLAs com nomes muito específicos. Por exemplo, o que é o SLA de passagem do marketing para venda? Em geral, a gente vai tratar como MQL, Lead Qualificado por Marketing, né? Quando a gente começa a ter um SLA de prospecção ou qualificação para vendas, em geral é o SAL, que é o Sales Accepted Lead. É o lead aceito pela empresa, pelas características mais técnicas, mais profundas. Depois a gente tem um SQL, que é um lead aceito por vendas. Aí vendas já fez a reunião, já entendeu. E aí a gente vai começar a ter essa sopa de letrinha, que são diferentes SLAs que precisam ter em toda a cadeia, né? Porque se vendas daqui a pouco, e acontece muito, né? Aqui, menos porque é software. Mas quando a gente começa a falar de alguns tipos de empresa, quando você não tem um SLA muito bom entre vendas e entrega e produção, o que acontece? A pessoa compra uma coisa e recebe outra.
Então, esse é o tipo de coisa que as pessoas negligenciam e elas não podem. Isso aqui tem que estar em foco. As regras, esses acordos de como... Se você vai fazer por uma via ou por outra, eu acho que hoje em dia, cada vez mais, você vai ter múltiplas vias e você vai ter que se adaptar muito rápido a elas, como a gente estava falando. Agora, o padrão de entrega, ele precisa acontecer, senão você começa a ter uma bagunça dentro da empresa e não consegue fazer a ISO, né? Não consegue entregar padronizado as coisas. Perdão, Luiz. Não, tranquilo. Eu tô com uma pergunta aqui, voltando lá na primeira. Que na verdade a gente falou um monte de coisa aqui. A gente falou de CP, falou de SLA, falou de métrica, falou de ferramenta, falou de processos de uma forma geral, falou de cultura. E aí, Lívia, assim, você que vive esse processo de alinhamento de marketing e vendas com alguma frequência, né? Você acha que tem algum fator preponderante que é mais problemático nas empresas hoje, seja cultura, processo, ferramenta, tecnologia, enfim, qualquer coisa? Acho que a raiz é a cultura, né? Mas a cultura sozinha, ela não faz tudo, assim como a tecnologia e os processos também não fazem sozinhos, né? Mas eu acredito que realmente começa na cultura. E quando eu falo cultura, não é somente que acontece, em alguns casos, na camada executiva. Então, muitas vezes, o time executivo, a diretoria, estão alinhados, estão olhando para o mesmo objetivo, estão olhando para o crescimento da empresa, estão olhando para a receita, tem os seus acordos ali, os seus rituais. Quando a gente vai descendo nos times, isso em alguns momentos vai se perdendo. E é difícil sustentar a cultura quando não está todo mundo no mesmo ritmo, com os mesmos acordos, na mesma frequência, né? E eu acho que a base do sucesso é isso, ser constante. Cultura não é algo que a gente faz uma vez e depois a gente nunca mais revê. Como a gente estava falando, as coisas mudam e elas continuam mudando e cada vez mais rápido. Então, a própria cultura, esses rituais, eles precisam ser revisados, eles precisam ser reconstruídos em conjunto. Também não adianta a gente revisar em marketing, em vendas, não fazer a mesma coisa e lá no pós-venda do atendimento também isso não ser revisado. E aí, os processos e as ferramentas, eles vêm como um suporte. É importante, mas não adianta eu ter uma super ferramenta e um super processo se os times, eles não estão abarcados numa cultura, se eles não estão cumprindo aquilo, se eles não estão levando isso a sério, se eles não são estimulados e muitas vezes cobrados pela liderança a fazerem isso. Aí você até falou, né, que eu vivo isso no dia a dia. Eu costumo brincar, a pessoa que eu mais falo no meu tempo hoje é a minha par gerente de vendas. Eu falo com ela a todo tempo, né? Porque a gente precisa estar sintonizados e a gente precisa descer isso para os nossos times e aí a gente faz isso motivando a cultura com rituais, com a divisão das metas, todo mundo olhando para o mesmo lugar. Quais rituais vocês fazem hoje? São alguns, a gente vem evoluindo, né? Teve alguns que a gente adotou, inclusive, no último mês, mas a gente tem uma batida, a gente fala, né? Uma batida semanal, onde a gente olha receita, a gente começa falando de receita, né? E depois a gente vai desdobrando em todas as etapas do funil, né? Como a gente estava falando, MQL, o volume que a gente está colocando, a gente começa a se desdobrar em eficiência. Eu posso estar gerando um super volume e esse volume não está sendo eficiente. Então, essas taxas de eficiência, elas também são combinadas. E nesse ritual que participa gerência e coordenação, a gente faz uma varredura ali na eficiência. É semana, a gente está olhando para a semana. Depois a gente faz um encontro mensal mais qualitativo, porque a gente já recebeu um relatório que todo mundo lê, né? E aí a gente vai olhando o que funcionou, o que não funcionou e a gente combina o plano de forma conjunta. Não existe o meu plano de marketing e o plano de vendas. É o mesmo plano, né? E a gente foi evoluindo para sair daquele lugar de blame game, né? Eu aponto para vendas, vendas apontam e a gente não sai do lugar. E aí, quando eu falei de cultura, de estender isso para os times, o time de coordenação que está comigo tem o seu ritual com o time de coordenação de SDR, né, no nosso caso, e de vendas. Os analistas de marketing, eles
escutam as ligações, eles pegam um lead e daí eles escutam, que passou no SDR, quais páginas foram visitadas, onde esse lead engajou, a ligação com o SDR e a ligação com o vendedor, né? Então tem essa lição de casa. Agora com a IA, você vê assim, a cultura é a mesma, o processo ele sustenta, mas a tecnologia vem para ajudar. Então agora a gente não necessariamente precisa ouvir toda a ligação, a IA vai resumir os principais pontos, eficiência, mas não é que a gente deixou de fazer, né? E depois a gente faz o acompanhamento via relatório, né? O acompanhamento ali. Mas eu vou te dizer, Luiz, a gente fala todos os dias, o tempo todo, né? E até para essa troca, quando a gente é drivado por resultado, é claro, a gente tem essa cultura forte, data-driven, que a gente fala por dados. Então eu sei que o time de vendas sabe que o canal X, a origem X, está entregando mais ou menos. E aí a gente combina o jogo juntos, né? É raro, mas acontece muito, tem plano de ação, né? E esse plano de ação é feito em conjunto. Você sabe que quando eu tô dando aula, assim, eu entro na aula, já tiveram outras aulas antes da minha. E eu sempre pergunto isso do aula para gestores, né? E eu sempre pergunto, quem aqui, com as aulas que já teve, pensou em demitir alguém do seu time? Todo mundo levanta a mão, né? Eu sempre brinco, para mim, vocês que deveriam ser demitidos como gestor, no primeiro momento, né? Como atual gestor. Por quê? Porque muita coisa que você tá falando, a maioria das empresas acabaram olhando. Então, assim, para mim tem duas tríades básicas, uma tática e uma estratégica que você falou aí, que para mim são fundamentais. A primeira é a tática, que é processo, ferramenta e pessoas. Para mim, processo é a via, ferramenta, veículo, pessoa, motorista. Cara, se você tem uma ferramenta maravilhosa, como uma IA, por exemplo, ancorada em um processo ruim, você faz besteira em escala. Faz várias vezes de forma errada. Então, o processo tem que estar bem desenhado, tem que estar ancorado. Depois disso, você bota ferramentas para acelerar o processo. É o que você falou, a IA agora, não é que ela surgiu para fazer algo novo. Surgiu para fazer algo que você já fazia, mas de maneira acelerada, de maneira intensificada. Então, se antes você fazia por amostragem, agora você consegue fazer censitário, 100% ali. E aí as pessoas precisam estar treinadas, motivadas, bem contratadas, bem remuneradas, bem incentivadas dentro também de remuneração, para perseguirem a mesma coisa. Que aí é onde as métricas vêm nessa camada. Então, para mim, essa tríade, ela funciona, e o gestor tem que entender que a partir do momento que ele virou gestor, ele vira vendedor de processos, ferramentas e cultura. Essa cultura, ela hierarquicamente, ela tem que vir lá da estratégia da empresa e ir descendo de acordo com a estratégia, que são os níveis estratégico, tático e operacional. Aí é a tríade estratégica. E a tríade operacional, para mim, ela vem regra clara. Se você não tem a regra clara, por exemplo, a gente falou muito de métricas aqui, metas, né? São regras no final do dia. Elas normalmente estão em um plano de carreira, estão em alinhamento em reuniões de one-on-one. Essas regras têm que estar sempre claras, bem desenhadas, bem escritas e bem passadas, vamos dizer assim. Além disso, você vai precisar de hierarquia, porque é o que você falou. Cara, existe hierarquia. As pessoas, às vezes, elas acabam abrindo mão da hierarquia. Por exemplo, se você entendeu que uma ferramenta é fundamental como um CRM para a tua empresa, cara, não existe a possibilidade de você, como gestor, dizer, meu time não engajou numa ferramenta. Não, ela é fundamental para a tua empresa. Então, a tua função como gestor, hierarquicamente, é fazer essa ferramenta funcionar. Não estou falando enfiar a goela abaixo. Estou falando criar as formas para que o time faça isso. E é a tua função. Você falhou como gestor. Não é, meu time não. Não, é você que tinha que ter feito isso. Hierarquicamente, essa é a tua função. Uhum. E o terceiro, para mim, são consequências, que você falou muito bem, assim. São as consequências positivas e negativas. Pô, tô fazendo tudo certo? Progride. Tô fazendo tudo errado? Vai para um PDI, um plano de desenvolvimento individual. A gente acende uma red flag, né? Então, assim, você não pode se manter na red flag muito tempo. Aí você cria sistemas de auxílio e consequências. Eu acho que tudo que você falou, para mim, tá exemplificado nesses pilares, vamos dizer assim. E o que tem de gente que acaba não fazendo o básico de gestão. E aí, o que depende? Depende de um grande talento. Eu não consigo mais achar um vendedor igual o João. Ou igual a Joana. Claro que você não consegue. Essa pessoa é o Messi, né? Então, assim, no futebol, o Messi não é... Quando ela descobrir quanto é que ela vale, também você não vai conseguir segurar ela também. Então, assim, isso você não consegue replicar, você tá na mão de um único... Aí as empresas começam a ficar frágeis, elas começam a andar de lado. E esse, eu acho que é o grande desafio, na minha visão, quando a gente começa a ter esses silos e essas dependências somente da variável pessoa, são esses desafios estratégicos da empresa. E eu queria conectar para fazer uma pergunta para ti agora.
Meu ponto de vista, muita gente acaba unificando isso, inclusive pré-venda, venda e marketing, porque é muito mais fácil você fazer isso, né? Então, a falsa ideia de que você resolve botando tudo na mão de uma pessoa só. Isso é uma falsa ideia, que é o cara que, agora eu tive uma ideia, eu vi uma empresa, vou fazer um CRO, é o cara de receita. Aí, abaixo do CRO, quem tem? Aí tem as pessoas. Aí, você não acha que ele vai ter que fazer essas pessoas se comunicarem? Vai ter que fazer igual. Então, assim, não é unificando necessariamente. Quando você tem esses silos dentro da empresa, essas áreas estão muito separadas, o que você vê acontecer hoje de efeito negativo dessas áreas e por que as empresas deveriam estar mais atentas do que estão de ter um processo mais unificado e que um processo mais fluido dentro das diferentes máquinas nessa linha de produção de vendas? Boa. O impacto é não se cresce. Não cresce, não tem eficiência e não se atinge o resultado, né? O silo, ele é um ambiente que favorece isso e é mais fácil ficar no silo. Às vezes é mais confortável, porque envolve cultura, envolve ter conversas, às vezes são conversas difíceis, né? E elas fazem parte da construção de um processo e evolução da companhia, como um todo, né? E nesse mercado que a gente está altamente competitivo e cada vez mais competitivo, será que essas empresas que continuam nesse modus operandi vão continuar competitivas? Vão continuar crescendo comparado com as outras que já evoluíram os seus processos? Enfim, né? Tudo isso que a gente está discutindo. Então, não se cresce, né? Já acompanhei alguns casos, né? As empresas ficam estagnadas ou realmente deixam de existir. Acho que a pandemia trouxe alguns casos, alguns exemplos pra gente, né, de quando conseguiu rápido se reinventar, que foi o que a gente estava falando lá no início, que tinha uma base de processo e que foi evoluindo, conseguiu acompanhar o que estava acontecendo e evoluiu, né, como um todo. Então não tem crescimento, é mais difícil de crescer, é mais doloroso, né, mais devagar muitas vezes, né, e aí a gente, né, no mercado não tem tempo, né, para ficar, não se tem esse tempo, né, não é uma escolha, vou ter ou não, precisa ser feito, né, e aí bate num ponto que você falou, que são das pessoas frustradas, e aí uma coisa leva a outra, né, então o impacto, ele tá muito associado com crescimento e eficiência como um todo, né, e aí isso não só na ótica de, a gente tá falando aqui de marketing e vendas, mas tem os times de atendimento, né? Então isso é uma cadeia, uma coisa leva a outra. Infelizmente, né? Infelizmente é quando tá indo para um lugar negativo, mas tem um efeito positivo também quando tá todo mundo bem alinhado. Eu tenho aqui um ponto que eu queria te ouvir também, Lívia. Você também, Theo. Vocês têm vivência no que eu vou falar. Quando a gente fala de uma gestão de marketing, uma gestão de vendas, de uma empresa média eu vou dizer sobre a ótica de maturidade, né? Um afegão médio, igual a gente brinca, né? Eu entendo que tem um problema aqui de consciência. Eu acho que até que a questão de o marketing tem que ajudar vendas têm que ajudar marketing, porque tem um resultado comum a ser percebido, me parece uma coisa que, com poucos minutos de explicação, isso fica lógico e as pessoas entendem. Mas eu acho que a gente tem um problema de conscientização, que é, ok, como? Então eu queria ouvir de você, como que uma gestora de marketing ajuda o time de vendas? Como que um gestor de vendas ajuda uma gerente de marketing? E até uma terceira pergunta, como que um vendedor ajuda o time de marketing? Ah, ótimo. O primeiro ponto é conversando, né? E eu tô falando isso e parece muito básico, muito fácil, muito simples. Mas quando a gente volta para alguns dados da nossa pesquisa, né, o Panorama de Marketing e Vendas, que convido todo mundo a acompanhar, os números mostram que na prática as coisas mais básicas elas não acontecem. E eu não vou dizer que né, na posição que eu tô hoje, com essa super parceria que eu tenho com a minha par, sempre foi assim. Não foi assim lá atrás, né? Mas conversando, a gente foi evoluindo juntas e junto com os nossos times e levando isso para todas as esferas das duas áreas, né? O que apoia é a visão de estamos olhando também para o mesmo objetivo, né? E isso, como o Theo falou, muitas vezes vem top-down, né?
As lideranças, elas estão bem alinhadas sobre isso, mas a conversa, os rituais, como eu falei, né, eu brinquei o blame game, quando a gente tira um pouco lá do pessoal, né, tira ego, e é importante falar isso aqui no podcast, porque somos todos seres humanos e isso muitas vezes atrapalha, né? Então, quando a gente está aberto a construir algo em conjunto e a gente tira isso da frente, fica mais fácil, né? E fica mais fácil de trabalhar, né? E os resultados começam a aparecer. Então, é muito satisfatório quando, depois de um tempo que essas melhorias são implementadas, fica tão mais fácil, é tão melhor ir para a reunião com o time de vendas, tá todo mundo falando a mesma língua em todos os níveis, como eu falei, que as coisas fluem melhor, né? E o como, além dessas conversas e desses rituais, é evoluir na construção de planejamento. Isso ajuda demais. E isso não acontece. Eu tenho o time de marketing, faz seu próprio planejamento, o time de vendas cria o seu e o seu plano de ação e não se conversa, né? Não se tem esse alinhamento forte. E no final, por mais que esteja todo mundo setado para o crescimento e para a receita, se a gente tem planos diferentes, a gente tá caminhando trilhas diferentes. Vai ser mais difícil de chegar no ponto final que a gente quer. Então, o planejamento construído a 4 mãos, ele vira o jogo. E parece muito básico o que eu tô falando. Mas o que a gente vê no mercado é que nem todo mundo faz, né? E isso complica demais a vida de todo mundo, né? E é não só o planejamento, mas esse combinado de também, eu vou te criticar. Luiz, né, tá liderando o time de SDR, eu vou te criticar também aqui. Porque a gente tá construindo algo junto, se eu tenho dedos para te falar, se eu não posso te trazer os números, eu não posso te trazer a minha visão qualitativa, mas eu preciso ter os argumentos, né? Eu preciso saber o que o SDR tá falando, né? Eu preciso saber qual que é a abordagem dele pro lead que eu enviei para qual canal, né? Se a gente combinou. A gente combinou isso. Eu preciso te falar, isso não tá acontecendo. Eu também tenho que te cobrar, né? E se a gente tá alinhado que a gente vai funcionar dessa forma, vai fluir muito melhor. Eu concordo com tudo que foi falado. Para mim, numa visão de pequena e média empresa, começa no planejamento estratégico financeiro. A maioria das empresas, na verdade, elas sequer têm um planejamento estratégico financeiro. Quando ela começa a desenhar isso, onde as áreas começam a entender que tem um papel em comum entre elas e que cada uma tem seus papéis e as restrições, vamos dizer assim, começa a coisa a funcionar melhor. Restrições que seja financeira, seja restrição... A gente entende o que eu tenho para jogar, o que eu tenho que entregar e o quanto essa minha entrega é importante pro todo. Eu adoro uma passagenzinha que fala que uma vez o cara tinha 3 pessoas assim, uma abria um buraco, a outra botava semente, a outra tapava. E eles iam fazendo pra plantar, né? Aí um dia o cara da semente faltou, aí tava olhando de fora a pessoa, um abria o buraco, o outro tapava, um abria o buraco. Aí o que você tá fazendo? Não, é que o cara da semente faltou. Aí a gente só tá fazendo nosso papel, que é abrir o buraco e tapar. Então assim, se tu não entende o teu papel num todo, fica difícil de você entender como é que você cobre os gaps. E precisam ser cobridos os gaps. Aí eu venho para as empresas médio e grandes. Eu tenho um conselho de uma das maiores empresas do Brasil, e eu não posso abrir exatamente, e lá aconteceu uma coisa que eu sinceramente, eu depois chamei a pessoa em separado, eu falei, eu acho que a culpa é sua. Mas um dos diretores trouxe uma situação onde ele falou assim, olha, a minha geração de receita não está sendo suficiente para o meu time de vendas. Eu falei, o que você está fazendo em cima disso? Cara, nenhuma das ações foi rebalancear budget. E pra mim é a única estratégia que faz sentido. Se você tá com gargalo, você não precisa de toda a força que você tem na segunda máquina, você tira essa força e joga, porque o orçamento, o bottom line, na verdade, não top, ele é fixo, né? Você não pode gastar mais do que X, porque você não tem esse dinheiro, ou seja, tem de onde tirar. Mas se você tem essa limitação, você precisa redistribuir essas forças. E isso, por que ele não fez isso? Porque ele teria uma guerra com o diretor de vendas. Entendeu? Então, assim, é óbvio que pro diretor de vendas é muito cômodo ele chegar e dizer assim, porra, eu tô... Mas, porra, você tem verba maior.
Se isso que tá te incomodando, primeiro passa a verba pro outro lado. Quando a gente resolver o gargalo, é mais fácil de você provar que agora a gente sobe um pouquinho para online, gasta um pouquinho mais, mas a gente vai chegar na receita. Então, eu acho que esse tipo de concessão que precisa ser negociada em uma mesa, que é o que a gente estava falando, essa mesa, quanto mais alta a camada, mais complexa é essa negociação, porque ela envolve concessões muito grandes. E essas concessões muito grandes, elas têm que ser orquestradas por hierarquia. Mas até pegando um gancho, então, se a gente tem um CEO aqui escutando podcast e ele fala, poxa, eu tô vendo que meu time de marketing e vendas tá dando problema aqui, tá dando pau. Vamos voltar pra dica ali, né? Se a gente tivesse que dar uma orientação para esse CEO, o que vocês falariam? Meu ponto, senta, desenha as regras, desenha o objetivo, especifica muito, tudo, vai para os números. Para mim, sempre que eu tenho problema, eu vou para os números. Vou para os números e eu vou sobre as diferentes visões dos números. Aquilo que eu falei, só se trouxer um lado separado do outro, você vai ter duas visões completamente diferentes sobre o mesmo número. Então você tem que dedicar um tempo para sentar. Por que as empresas se isolam muitas vezes para fazer um planejamento estratégico fora da empresa? Para que todas as áreas... Porque é difícil, vai levar tempo. O planejamento não se faz em um dia. Também não se faz em poucas reuniões que envolvem todo mundo. A minha visão de planejamento estratégico é que você vai passar pelo menos uns 2, 3 meses fazendo esse planejamento, pelo menos, com várias reuniões onde você vai ter que chamar pessoas de diferentes áreas para debater aquilo ali, às vezes vir até a gerência, voltar até... Ele é complexa a construção de um planejamento estratégico e das regras que ancoram o andamento da empresa. O que eu acho que as pessoas estão tão afogadas, às vezes, no dia a dia. Quando eu comecei a aventurar pela Endeavor, a Endeavor me chamou e falou assim, na época não era drone, né? Não tinha drone, faz muito tempo. Então assim, acho que foi 15 anos atrás, mais ou menos. Aí eles falaram assim, O pessoal fazia como? Subia de avião, balão, peso? A analogia deles é muito velha. Eles falaram assim, você vai ser o cara do helicóptero na guerra. Olha, Gente, não é uma guerra, tá? É só uma analogia. uma analogia. Então, o que eles falaram? Por que acontece? Os diretores, o CEO, ele tá lá tendo que atirar e tem que cuidar para não tomar tiro. E muitas vezes ele não enxerga os clarões. A não ser que ele tenha um tempo que ele sai. Por que se sai do ambiente da empresa? Que ele saia daquele ambiente para poder e aí ir pro helicóptero. Mas ainda assim o helicóptero pode tomar tiro. Eu tô construindo a partir da analogia que eles trouxeram. Você consultor, quando eu entro como consultor, quando eu entro num conselho, eu sou o cara do drone, eu não vou tomar tiro, mas nem por um decreto. Então assim, se o avião cair, eu perco o meu cliente, mas eu continuo vivendo como consultor, ou como... E essa é a vantagem de você trazer alguém isento dessa preocupação, porque consegue enxergar clarões mais fáceis. Entendeu? Então, eu acho que esse movimento que o líder precisa fazer de se afastar da empresa para resolver esse tipo de coisa, ele é fundamental. Tirar as pessoas daquilo que está movimentando aquela loucura, porque elas estão ali, né? Do piloto automático, e trazer elas para um outro ambiente. E aí, a partir com outras dinâmicas, e a partir dali pensar juntos nessas soluções. Eu defendo muito isso. E não dá para ser uma vez só, né? Isso precisa tem que ser recorrente, né? Principalmente em startups, em empresas pequenas. Eu gosto de falar que planejamento estratégico de empresa grande hoje é 1 ano com revisão no mínimo trimestral. De empresa pequena, você faz um planejamento de 6 meses com revisão mensal. Ainda mais atualmente, né? Que você tem tecnologia o tempo todo, você tem um mercado mudando de maneira drástica, tudo tá... Cara, revisão mensal em startup, se não menos, entendeu? Tipo, agora, esse movimento eu acho que, até por uma necessidade que se tem no início, as empresas cada vez mais também, um outro movimento, elas são leadership-led growth, né? Então, elas crescem muito a partir da figura de um líder. Sim. E essa pessoa, como ela é responsável por isso, ela acaba tendo o papel de estar num podcast, de estar numa palestra, de estar... E ela não tem tempo, muitas vezes, para fazer esses movimentos. Se a pessoa não parar e reservar esse tempo, ela vai começar a ter esse tipo de problema. Então, eu acho que sabe essa calma de dar um passo atrás, de se qualificar, de fazer um curso. Eu aprendi com o Eric, inclusive numa mentoria com o Eric Santos aqui da RD, em controlar muito a minha agenda. Sabe, tipo, em ter espaços blocados na minha agenda para as coisas que eu preciso fazer. A agenda é ser meu guia. Assim, o Eric era um cara muito ocupado, então era difícil, e a gente se conhecia, era difícil eu conseguir um tempinho na agenda dele, e é o cara que talvez um dos que eu mais admire aí como empreendedor.
E aí eu, não consegui. Cara, o pouco tempo que ele me deu, assim, uma das dicas principais foi essa, assim. Cara, a tua agenda tem que ser teu guia. E aí dentro da tua agenda, a tua agenda ela não respeita aquilo que acontece, é propositiva. Você tem que saber o que eu tenho que fazer. Eu tenho que falar com o fundo de investimento todo mês, tá bom. Reserva um tempo do mês para isso. Eu tenho que estudar todo mês, no mínimo X horas. Tá bom, agora, a partir daquilo você constrói a tua agenda. E não o contrário, eu acho que as pessoas são muito reativas na agenda. E tudo vira imediato. Eu brinco que depois que eu fiz isso, eu comecei a perceber que aquele cliente que disse que tinha que resolver hoje, se resolvesse amanhã, ele não saía. Entendeu? As pessoas param o que elas estão fazendo para fazer coisas imediatistas e acabam não fazendo as estruturas que levam elas ao crescimento. Ô Luiz, você fez a pergunta ali antes sobre como é que o vendedor ajuda marketing, né? Eu acho que eu não respondi. E eu vou trazer um caso que aconteceu aqui no meu time mesmo. Teve um tempo lá atrás que, eventualmente, os vendedores, eles traziam críticas para os materiais, para as levantadas de mão aqui que a gente chama, né? Algumas landing pages. Eu lembro de uma pessoa do meu time falando: pô, mas agora o vendedor vai criticar a LP, o copy. Eu falei, mas que excelente, né? Deixa ele trazer a visão dele, vamos melhorar, né? Esse é o nível que eu falo que na maioria das vezes não se vê. Isso é o alinhamento, isso é a integração. Porque ele tá ali na ponta conversando com o lead, teve um insight, por que a gente não vai receber e não vai melhorar? Vai fluir muito melhor, né? A gente vai ter mais clareza sobre aquele MQL. A taxa de eficiência, que é tudo que a gente também busca, né, e gosta, vai subir. Então, excelente. É uma das melhores pessoas para falar sobre a landing page, né? Então, não tem o que é marketing, o que é vendas. A gente tá no mesmo jogo, a gente tá jogando o mesmo jogo, né? Mas isso passa por cultura. Isso passa por também a liderança falar, é isso mesmo, vamos nessa. Eu ia te perguntar justamente nesse sentido, porque isso é muito legal quando acontece, mas muito complexo de acontecer. E como é que você vê que um líder pode fazer com que a cultura da empresa dele, ou da equipe que ele está liderando, vá de encontro a esse comportamento colaborativo e esse comportamento de visão unificada, vamos dizer assim? Começa pelo exemplo, né? Isso é uma coisa básica em liderança. Começa pelo exemplo. Porque vamos pegar esse caso, né? Se eu tivesse uma postura diferente, eu ia minar essa pessoa. Ela fala assim, nossa, realmente o vendedor veio aqui opinar, né? Não, é o exemplo. E aí você vai construindo. Então, uma vez que eu tô muito alinhada com a minha par, eu vou ser um exemplo e eu vou orientar a coordenação para ela fazer o mesmo com as pares, né? E aí não vai estar só no playbook. Porque imagina, se eu não tô alinhada, eu falo para a coordenação fazer, cara, isso não vai funcionar, né? Se eu não tenho os rituais ali, se eu não tenho os incentivos, né, corretos para que esse time de vendas, os momentos certos, e eu não estimulo que isso aconteça, não vai engajar, isso não vai fluir. E não vai fluir naturalmente. E o bacana é quando flui naturalmente. No início não é natural. No início é o processo, no início é o exemplo, e com a medida do tempo começa a ser natural. E hoje em dia, na minha área, eu sei que muitas empresas fazem isso, acompanhando inclusive as nossas agências parceiras aqui estratégicas, elas tentam, né, levam isso para os seus clientes também. Vai fluindo, naturalmente isso vai acontecendo. E aí é o melhor dos mundos. Leva um tempinho, mas isso acontece. Se tiver disciplina, isso acontece. Eu tenho uma palestra sobre esse tema e um slide que eu coloco nessa linha de no começo a gente tem que se forçar a se gostar um do outro, né? Eu faço análise. Vocês têm irmãos, não? Eu tenho uma irmã. Tem uma irmã, né? Geralmente quando os irmãos são pequenos, né? Briga pra caramba, o que o pai faz? Camisa do amor. Coloca os dois dentro de uma camisa e fala, tem que ficar abraçado, tem que falar que gosta, tem que falar que ama e tem que ficar abraçado até fazer as pazes. É isso aí. E aí você vai colocando a camisa do amor várias vezes, toda vez que tá brigando, depois quando você vê os amigos, os irmãos, eles estão amigos, já estão conversando, já estão saindo juntos.
e estão indo embora. Cara, eu amo o jeito mineiro de falar as coisas, tá? Torna tudo Porque melhor. eu falo nas palestras assim, implementação de cultura não é democrática. Aí isso ficou muito mais bonito desse jeito, você entendeu? Mas o que eu quero dizer quando eu falo isso, não é que você não tenha que empurrar tudo, né? Mas assim, em geral, você não começou a usar o cinto de segurança porque teve campanhas. Tem um movimento que é o movimento que tira da inércia, que é a camisa do amor, que é o Que é a regra. que é o movimento que tira da inércia. Então, assim, você precisa fazer movimentos de tirar da inércia para que depois o orgânico aconteça. E eu acho que aí é aquela hierarquia que a gente estava falando, que muita gente abdica da hierarquia. E, cara, eu acho que isso não pode acontecer porque essa é a tua função. E para mim isso é fundamental, assim. Mas eu adorei a passagem que vou usar. Depois eu mando uma foto. Eu tenho uma foto que é assim, que são dois irmãos abraçados dentro de uma camisa, escrito camisa do amor. Tem que abraçar, tem que dar beijo, tem que falar que te amo, Aham. e só vai sair da camisa Quando do tiver amor resolvido. quando tiver resolvido. Ótimo. Lívia, você acha que, olhando para o futuro, né? Você acha que a gente ainda vai viver esses silos de marketing e vendas por muitos anos? Você vê que alguma coisa está mudando? Eu espero que não. Eu acho que cada vez menos, porque tem metodologia, tem os exemplos, né? Quem quer se manter no mercado e crescendo é como a gente falou, não tem muita escolha, né? Mas eu acho que cada vez menos. E você vê alguma tendência tecnológica ou alguma coisa cultural que está acelerando esse processo? Você tem visto alguma coisa? Especificamente falando desse alinhamento entre marketing e vendas, essa conexão entre as áreas, conexão cultural, processo, ferramental, enfim. Acho que os dados, essa visão mais clara para os dados, eles possibilitam que esses silos começam a cair, né? Porque se eu sei qual é o número que eu preciso percorrer, né? Se eu tô olhando o número, eu naturalmente, né? Eu vou ter que buscar por que tá acontecendo para esse número não tá da forma como eu tinha expectativa de crescimento, por exemplo, né? Então, essa integração de dados, essa visão mais alinhada sobre crescimento, ela tende a apoiar que esses silos parem de acontecer, né? Acho que tem um tempo ainda, né? Como eu falei lá no início do podcast, 18% das empresas estão satisfeitas com a integração, então tem bastante chão. Mas eu não acredito que vai se estender muito pelo futuro, até porque com a IA, né, difundida e cada vez mais rápida, vai apoiar, né, não vai resolver. E acho que é importante falar aqui para quem está ouvindo a gente, a IA não vai resolver todos os nossos problemas, né, ela vai acelerar processos e culturas, que é o que a gente está falando, que já existem, né, vai aperfeiçoar. Mas ela não vai resolver tudo sozinha. E eu tô vendo um movimento no mercado então a IA vem aqui, vamos colocar um agente para X coisa. Talvez o agente por 2 dias ele consiga perceber uma evolução, mas ele não vai sustentar, ele não vai resolver tudo sozinho. Bem rapidinho, acho que o primeiro grande dado que mostra isso é que 71%, se eu não me engano, 72% de quem respondeu a nossa pesquisa respondeu que não está batendo suas metas de geração de demanda. Exatamente. Então, assim, e não por coincidência, 71% a mais, acho que é 73%, não bateu suas metas como vendas. Então, esse é o primeiro indício que a gente começa a ver que, por exemplo, geração de demanda e vendas são algo que andam extremamente atreladas, então andam extremamente juntas, e que precisam ser resolvidos, é uma dor que precisa ser resolvida. Eu acho que como tecnologia, para mim a IA, ela tem uma capacidade muito grande de correlacionar dados, desde que eles estejam bem documentados, bem estruturados. Então quem quer usar o IA, para mim, IA pode ajudar nesse sentido, deveria ter boas ferramentas de CRM, de Sales Engagement, de marketing, deveria ter cultura de preenchimento de ferramentas, para que esses dados estejam estruturados em um local que ele possa consultar de forma granular. E aí a IA é imbatível nesse sentido, porque ela consegue te trazer uma avaliação muito rápida de uma quantidade muito grande de dados, desde que eles estejam estruturados de maneira correta. Então eu acho que a IA sim vai ajudar a entender como, porque não é simplesmente dizendo para o marketing, precisa melhorar, é aonde que precisa melhorar. Aonde essa junção onde os dados vão te trazer granularidade de uma maneira, e a IA vai se tornar um terceiro isento, né? Então ele consegue ser isento.
e ele é idôneo, ele não tem a visão de vendas e aí eu acho que vai ser bem interessante nesse sentido. Trazendo um pouco da minha visão, até sintetizando um pouco do que vocês estão falando com relação a dados, com relação às ferramentas e como que essas ferramentas trocam informação, eu acho que tem uma tendência que vai facilitar o jogo da sinergia entre marketing e vendas, que é, a partir do momento que a gente tem dados mais refinados, a gente tem capacidade de análise mais rápida, etc., eu acho que as empresas vão caminhar cada vez mais para a hiperpersonalização. Total. E para a hiperpersonalização funcionar, esse jogo de marketing e vendas ele vai ter que estar muito bem azeitado. O vendedor receber uma demanda hiperpersonalizada é totalmente diferente de ele receber uma demanda relativamente genérica. A forma de geração de demanda de um time de marketing em contexto de hipercontextualização é diferente de uma geração de demanda genérica. Então, a partir do momento que os times de marketing começarem a hiperpersonalizar os seus assets, o time de vendas vai ser forçado a hiperpersonalizar suas abordagens, suas formas de negociação. As personalizações mais ou menos eficientes, elas vão ter que voltar para o time de marketing refinar sua personalização. Então, eu particularmente acredito que um dos componentes, além do que vocês falaram, né, de dados, de ferramenta, de fazer informação circular, etc., eu acredito que essa é uma tendência que vai facilitar culturalmente, vai facilitar os rituais, vai facilitar as dinâmicas por necessidade de mercado mesmo. E tudo isso que a gente está falando, né, Luiz, principalmente ele tende a começar nas empresas maiores ou naquelas mais antenadas, né, naquelas empresas que já nascem tecnológicas. Os early adopters. Que representam 5, 10% do mercado, né? Innovators é 2,5%, early adopter é 5%. Vai somar 10% do mercado. O grande ponto aqui que eu acho que é esse papel que a gente está fazendo aqui com o podcast, que a RD faz muito bem, que a Exact sempre fez muito bem, que é de educação no mercado e que a TOTUS tem assumido cada vez mais, e Walter Longo, né, sempre falava que as empresas vão ser essencialmente empresas de educação, é conseguir chegar nos outros 90%. Né? É chegar no Brasil que faz, né? Cara, e isso é muito complexo, vamos dizer assim, porque, de novo, eu acho que para o começo, é pelo começo. O começo é o básico. É olhar processo, é olhar as tecnologias vão vir se o teu processo estiver muito direitinho. Então eu convido a quem tá vendo aqui nosso podcast a olhar o básico. A botar essas áreas para conversar, a ter regra clara, a exercer hierarquia, a olhar para processo para depois olhar para ferramenta. Não é à toa que 90% dos projetos de IA não funcionaram, né? Que tem aí dados dizendo. É porque ninguém faz um projeto de fato, ninguém olha um gargalo, um processo. Então eu acho que é muito legal aqui esse papo, porque a gente faz quase que um convite para olhar para aquilo que na prática é o hoje, né? Tem o amanhã e o hoje é isso. A gente vê muito, né, o estado da arte, queremos chegar no estado da arte, aí que você tá falando, o básico tá sendo negligenciado, e quando a gente começa a refinar o básico, fica muito fácil de ver as melhorias incrementais, a gente não sai do 10 pro 100, né, a gente sai do 10 pro 20, do 20 pro 30, né, e o outro ponto que eu queria acrescentar aqui, é que eu também não vejo que é um estado fixo, né, que a gente falou lá no início. E integramos, estabelecemos os rituais, nunca mais revisamos, e aí tudo está mudando, né? Então essa abertura também de que é algo que a gente está fazendo e ele precisa ser revisitado é super importante também. Muito bom. Bem, a Lívia convidou todo mundo a conversar e a gente conversou pra caramba, a conversa foi muito boa, mas vamos encerrar aqui o nosso podcast. Queria agradecer aqui, Theo, queria agradecer muito aí, Lívia. Lívia também, a gente conversa com alguma frequência aí por conta dos nossos parceiros. Então a gente vai se encontrar muitas outras vezes. Theo também meu parceiro de podcast. E muito obrigado a todo mundo que escutou a gente nesse tema de alinhamento, marketing e vendas, um dos temas mais importantes na gestão organizacional e de geração de resultado das empresas. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Obrigada. Valeu.